para tirar o... Tem que clicar nos 3 pontinhos, depois alterar layout, depois destaque. Destaque. Pô, hoje eu entrei no Google Meet com uma conta diferente, quando eu tava conseguindo entrar na minha conta antiga, então... Não ficou salvo, né? Isso. Não. Mas é isso aí que eu falei. Clica nos 3 pontinhos, alterar Já foi, layout, já foi. destaque. Consegui. Tu também pode segurar a tecla Ctrl e ficar apertando menos para ficar bem melhor de ver a tela. Segura Ctrl e Não, apertar tá bom menos. já, tá bom já. Dá 2 cliques na tela também, se for o caso. Um gerador, com esse verdadeiro ou falso. Gerador eletroquímico é um gerador que transforma qualquer tipo de energia em energia elétrica. Então, eu já tinha pensado nessa, é falso, né? Porque um gerador eletroquímico é gerador que transforma qualquer tipo de energia química em energia elétrica, certo? É. Qualquer tipo de energia, tá maluco? Tipo, sei lá, energia eólica. Nada a ver, né? Uhum, Energia eólica não tem nada a ver com gerador eletroquímico. Muito bem, sim. falso. E a B? Por convenção, a corrente elétrica circula no circuito exterior do polo X, não, do polo mais para o polo menos. Por convenção, sim, né? Não é o sentido, tem a ver com o sentido, que tem o sentido real e o sentido que eles usam normalmente em É verdade. eletricidade. Porque quando o Benjamin Franklin lá pensou nessas paradas, ele achou, vamos dizer assim, ele definiu que o elétron era positivo, vamos dizer assim. Só que na Aham, realidade ele é negativo. Ele tem carga negativa, né? Vamos dizer assim. aham, Então, quando a gente constrói os nossos circuitinhos lá na aulinha de física, né? Positivo, negativo, a gente supõe que ele vai sair por aqui e vir por aqui. Mas calma. na realidade não é assim, tá? Ele faz o contrário, ele sai do negativo e vai para o positivo. Mas a convenção é ele sair do positivo e ir para o negativo. É Uhum. É o sentido. convencional. É o sentido convencional, ok. Tá verdadeiro. Isso. E aí, C, diga. Calma aí. A corrente elétrica obtida nas pilhas e baterias é uma corrente contínua. Corrente elétrica. É, né? Verdadeiro? Tem 2 tipos de corrente, né? Corrente contínua e alternada. Aham, A corrente alternada é a da tomada, né? Que é os sim. 220 volts ali, mas ele fica oscilando por uma série de motivos que não vale a pena conversar no momento. Agora, as das pilhas, né, não tem essa oscilação, porque não tem, assim, resumidamente, não vem de outro lugar a energia, né? Tá fixa Uhum, ali na pilha. sim. Então, a corrente elétrica nas pilhas e baterias, ou mesmo num carregador de celular, é a corrente contínua. O transformador meio que transforma a corrente alternada em corrente contínua. Ok, O transformador que está no carregador. Muito bem. ok. E D? O sentido convencional da corrente elétrica é o sentido do movimento dos portadores de carga elétrica negativa. O sentido Que é o convencional sentido, né? do positivo para o Sim. negativo, né? É o sentido do movimento dos portadores de carga elétrica negativa. Não entendi muito bem essa pergunta. Também não entendi, não. O sentido convencional da corrente elétrica é o sentido do movimento dos portadores de carga. Elétrica, só que eu acho que ele quer dizer, eu acho que é falsa, porque seria os portadores de carga elétrica positiva, por aquele motivo que eu te falei, lembra? Aham. Portadores negativos, bem, portadores negativos, a gente tem que saem do negativo e vão para o positivo. Ah, então deveria ser o sentido convencional da corrente elétrica, é o sentido do movimento dos portadores de carga elétricas positivos. Exato, os positivos fariam esse Ok. caminho, que é o caminho que a gente tem como convenção, né? Ok, Exato, então isso que é ok. falso, beleza? Beleza. Então, o importante é tu saber como é que qual é as relações de convencional ou não, né, no circuito. Uhum. Saber exatamente ali os detalhes, daí é uma coisa que, sei lá, isso aqui vale nota? Não, né? É só uma tarefa, né? Não, não, só uma tarefa. Pois é, então Inclusive, hoje eu participamos. fiz a. Hoje tive a minha primeira experiência laboratorial de eletricidade, né? Que tive que mexer com os fios, com o perímetro, com um voltímetro. Tive que. Pô, foi a primeira vez. Que era pra eu ter feito isso no nono ano, só que a minha escola não fez. Foi a primeira vez que eu tive contato direto com isso de fazer um circuito elétrico. Ah, é? Sim, sim, foi a primeira vez. Então, tipo, ainda bem que os meus colegas do meu grupo, né, eles tinham
uma noção maior, porque, pô, na hora que chegou ali de, pô, tem que pegar isso aqui, colocar no positivo ou negativo, e pegar aqui, teve o Reustato também. Mano, eu nunca mexi com aquilo, eu fiquei muito confuso, mas eles conseguiram me ensinar Ajudar. bastante ali. Sim, me ajudaram Pô, bastante ali. legal, cara. Eu vou te dizer que não é um negócio simples mesmo. Eu fiz técnica em eletrônica e, porra, quase pus fogo na minha casa uma vez, porque eu não sabia. Eu não sabia fazer as coisas assim, cara. É difícil mexer em circuito elétrico, sabe? Pô, a gente tava medindo estava medindo as características de uma pilha. Então, a gente pegava uma pilha, pegava os crocodilos, né, pegava a pilha, juntava, colocava no perímetro, colocava num voltímetro e ligava isso tudo num reostato para ver os valores de cada um ali e ver a diferença que ela tem. E, pô, Uhum. gostei até. Mexer no multímetro é legal mesmo. Cuidado pra não queimar ele. Não, Porque acho que. se tu não regula bem lá, daí ele queima. Pô, Pode mas queimar o queima multímetro. mesmo com. É que a gente tava usando uma pilha de 9 volts, assim, era só uma pilha de 9 volts, não tem Cara, eu chance já disso queimei um acontecer. LED, talvez um multímetro não, mas é que, sabe, tem uma hora pra medir a corrente lá, tu tem que colocar uma resistência apropriada. Só que se tu colocar uma resistência baixa numa corrente muito alta, o multímetro queima mesmo, então tem que cuidar. Não, exato, a gente teve que. Com o rheostato, a gente vai mudando a resistência, né? Uma resistência maior para uma resistência menor. E, pô, até pensei, não tem um. Porque a gente tinha que fazer, a gente fez uma série de dados, a gente fez 5 dados diferentes. A gente tinha que colocar em uma posição específica o rheostato para medir a resistência. Aí eu pensei, mano, será que não tem perigo se eu pegar, tipo, um gerador, fazer ele transformar muita energia, colocar num rheostato com baixa, não é resistividade, Resistência. resistência, baixa resistência? Teria como dar ruim isso, não? Sim, tem como dar muito ruim, cara. O pessoal queima bastante multímetro assim. Multímetro não é uma coisa perfeita, né? Ele queima. Ele queima. Uhum. Tem que cuidar, ele queima. Ah, bora pra dois agora. Vamos pegar dois aí. Ahn, tá olhando ela aí? Tô olhando. Esse da Xuxa aqui não tá colaborando, mas. Só um segundo, bicho. Foi, agora foi. Dois. Selecione a opção completa a seguinte frase a seguir. A transformação de energia elétrica. Num condutor puramente resistivo. Só tem resistência nele. A transformação de energia elétrica em energia química. Tá, ou é C ou é D, né? Porque tem dissipação de energia. Num condutor puramente. Ah, sim, sim, sim. Tem uma opção só que tá certa, diferente da outra lá, que era verdadeiro ou Aham. falso. E tu acha que a primeira afirmação tá certa? Não. Por quê? Que é a transformação de energia elétrica não tem em energia química, não é assim. Entendi. Não, é o que eu tô falando, eu acho que é ou é C ou é D. Por causa da. Porque tem a afirmação a dissipação de energia. Sim, no E condutor não é puramente química resistivo. porque não vai rolar aquelas entalpia, aquelas paradas, então não é essa aqui Uhum. mesmo. A transformação de energia elétrica em energia mecânica e térmica. Por que tu não acha que é a B? Tu falou que é Pô, a C ou a D, né? Pelo que eu é o escutei. C ou a D. Por que não é a B, então? Porque no condutor puramente resistivo há dissipação de energia. Só que a transformação de energia elétrica em energia mecânica e térmica. Pô, não sei, mano. Você jogou lá fora aí, mas, pô, como assim, né? Transformação de energia elétrica, energia mecânica. Nós estamos falando de um condutor puramente resistivo, ou seja, só tem resistência, não tem nenhuma outra coisa ali. Não tem Aham. química acontecendo, não tem, sei lá, molas, né? É Uhum. simplesmente uma coisa por onde passa carga elétrica. Resistência, né? Uhum. O que é resistência? É a corrente passar e sofrer uma resistência. Ela não vai passar tranquila. É que nem tu tentando andar num ônibus lotado. Tu vai sofrer uma resistência, tu vai aquecer, né? Aham. Vai frear nesse processo, porque não dá para sair correndo com o ônibus lotado. E como as pessoas estão ali te empurrando e tal, tu vai aquecer. Então, num condutor puramente resistivo, que a gente pode entender como um resistor, isso vamos dizer assim, é um sinônimo de resistor. Uhum. A única coisa que vai acontecer mesmo é
além da resistência elétrica ali, né, que vai causar todos os processos de circuito elétrico, eletrodinâmica, etc., em contexto de energia, a única coisa em contexto de energia que acontece aqui é a dissipação de energia, né? É Ah, aquecer, sim, sim. resumidamente. Tu não lembra lá no Brasil que os chuveiros são elétricos? Pô, Lá no Brasil, chuveiro é elétrico, não é que nem aqui em não Portugal, né? tô muito tempo, não lembro mais, ok. Pô, velho, não lembra como é lá no Brasil? Não lembro, eu tô há muito tempo aqui, eu já, pô, tenho zero, Zero memórias do BR? zero memórias. É, você tem um jeito mais de português mesmo do que brasileiro, tirando o sotaque, Sim. o jeito é mais de português. Bem, o chuveiro lá é elétrico. Então a gente toma banho quente lá no Brasil, porque a gente liga, a eletricidade liga, a corrente passa pelo resistor, o resistor aquece e aquece a água, ok? Uhum. Ok. Então isso não tem a ver com nenhum processo mecânico, é simplesmente processo térmico. As partículas se mexem mais rápido e aquecem, é isso. Então, com base nisso, então é C, porque a dissipação de energia por efeito mecânico, e como não tem nada de mecânica, é C. Quando um objeto elétrico, né, ele passa corrente elétrica por ele, e ele tem resistência, Uhum. é obrigatório que ele aqueça. Não tem como tu ter 100% de transformação energética sem ter perdas. Não tem como Uhum. tu, por exemplo, querer acender uma lâmpada e tu não ter uma perda associada ao aquecimento da lâmpada. Ou mesmo uma televisão, um computador, não tem como. E isso, essa perda de energia para energia térmica, a gente chama de efeito Joule, tá bom? Ok, Então, por isso que a resposta é C, beleza? beleza. Certo. Muito bem. Vamos para a próxima. Elétrico. Aqui, a 3. Ó, falou de dissipação, efeito Joule, tá passando numa resistência, vai ter essa perda. Normalmente o efeito Joule está associado com essa equação aqui, ó, uma equação muito famosa também. RI quadrado. Então, se tu quer saber quanto que o teu aparelho gasta de energia, é só tu ver a resistência dele e o quanto de corrente passa nele. Ou, por Ok. exemplo, tu olha, sei lá, o aquecedor de cabelo da tua mãe lá, tem 5.000 watts, por exemplo. A potência é dada em watts. E tu sabe que a Uhum. corrente que passa nele, sei lá, é 20 ampere, tu consegue descobrir a resistência fazendo uma continha simples. Beleza? Beleza. Tipo de problema que cai nesse assunto aí. Muito bem, agora dê uma lida na 3 aí e me diga. Gerador no circuito elétrico. Cria cargas elétricas. Que atravessa. Fornece energia. Cria cargas elétricas. Cria portadores de energia de carga elétrica. Fornece. C de novo, talvez? Fornece energia às cargas elétricas que o atravessam. Bom, o Um gerador gerador. aqui é como se fosse. O gerador é como se fosse uma pilha também, certo? Sim, uma pilha. Uma Uhum. pilha. Uma pilha é uma boa forma de pensar no gerador. Fornece energia às cargas elétricas que o atravessam. Bem, por que não a resposta A? Cria cargas elétricas. Gerador no circuito elétrico. O gerador no circuito elétrico cria cargas elétricas. Cria cargas elétricas. O que seria criar uma carga elétrica? Criar uma carga elétrica é o que Deus fez lá no começo do universo, ele criou os elétrons. Então pode ter certeza que uma pilha não vai fazer isso. Criar coisas na física tu nunca vai ver, velho. Ok. É sempre transformações. Então o gerador não cria É, nem carga elétrica, nem cargas. portador de carga elétrica. O que ele vai fazer está Cria portador. associado com, vamos dizer assim, fazer eles se moverem, né? É isso que um gerador faz. B. Criar portadores de carga elétrica. Não, também não, porque vai do mesmo princípio de criar, né? Exato. Ok. Então não vai ser B também. Fornece energia às cargas elétricas. Eu acho que é essa. VAD retira o excesso de energia.
Não, Retirar excesso de energia é legal. Nada a ver retirar o excesso, né? O gerador ele tá ali para fazer o circuito funcionar, né? Se ele tirasse o excesso, sei lá, ele faria o negócio parar mais rápido, vamos dizer assim. Certo? certo. Né? Se tu não Ela coloca a pilha no brinquedo, o brinquedo não liga. não Concorda comigo? funciona, né? Então ele está fornecendo energia. Bem, eu quero fazer um exemplo que me ajudou bastante a entender isso, eu acho que vai te ajudar também. Quando a gente está falando de um circuitinho, né? A gente já viu que as carguinhas saem do positivo por convenção, vêm para o negativo, passam pelo resistor, o resistor freia elas, gera calor, gera uma corrente, aquela história toda, O igual a RI, lei de Joule. Mas beleza, mas antes de mais nada, por que a carga quis sair daqui, né? Essa é uma pergunta. Quem que A manda ela carga? sair? E aí, você sabe me dizer? Sabe me explicar por que diabos ela sai dali? Não, eu não sei. Cara, Pois é, a só gente sabe que pensei. todo esse processo físico acontece, né? Mas a gente, a princípio, não fala muito sobre por que ela sai dali e por isso muita gente não entende circuito elétrico. E eu vou te explicar agora. Tudo isso tem a ver com o mesmo princípio do porquê que uma bola desce um morro. Né? Vamos pensar num morro aqui. Por que diabos uma bola desce um morro? Se eu colocar uma bola aqui, por que tu sabe que ela vai cair? Ficou mais fácil, né? Sabe me explicar com as suas palavras? Porque, Não precisa ser preciso. Vai falando aí o que tu tem de convenção natural. porque primeiro ele não vai ter a. Qual que é o nome? Calma aí. Eu vou lembrar o nome. Primeiro a bola tende a descer porque ela não é. Não é rugoso? Esqueci o nome. Não tem atrito? Não é atrito. Gravidade, né, mano? A Não, eu gravidade sei vai que a empurrar lá pra gravidade. baixo, Eu né? sei que a gravidade vai fazer ela tender para baixo, mas. Mas é basicamente isso. Podia ser um plano sem atrito no espaço, a bola ia ficar paradinha ali. Uhum. Então é por causa da gravidade. Existe uma, vamos dizer assim, força empurrando ela para baixo. Certo? Sim, Se não sim. tiver gravidade, ela ficaria parada. As coisas no espaço ficam paradas. Muito bem, então a gente sabe que existe a tendência, ela vai cair por causa da gravidade. Bem, a força é uma forma de entender. Mas como eu te falei na outra aula, tu lembra de eu falar essas palavras que eu vou falar agora? A força e a energia são dois lados da mesma moeda. São duas formas de entender o mesmo fenômeno, que são as causas do movimento. Lembra disso? Lembro. Nós estamos conversando aqui sobre a causa do movimento da bola, ela ir para o chão. Então, energia também é uma forma de compreender o processo aqui. Então, vamos olhar para esse processo, que tem a ver com a força da gravidade, mas pelo ponto de vista da energia. Uma coisa que a gente fala muito por aí é que os objetos eles tendem a permanecer no estado de menor energia. Então, como a bola está aqui com uma alta energia potencial gravitacional, porque ela está no alto, né? Uhum. A tendência dela é ir para a região onde tem menos energia, que é no chão. A energia potencial aqui é zero, né? Uhum. O chão é zero. Então é da nossa natureza ir para a região de menor energia. Todos os objetos tendem a fazer isso. A natureza é assim. Quer entender por quê? Daí tem que, na hora que se tu for pro céu, pergunta lá para Deus e tal. Vai ser uma das primeiras perguntas que eu vou fazer para ele. Como é que você bolou essa parada aí? Se eu for, né? Espero que sim. Agora a questão é o seguinte: o mesmo princípio está acontecendo no circuito elétrico. Porque o circuito elétrico, você tem as partículazinhas aqui, elas estão numa região, olha só, com mais energia que aqui. Porque vamos dizer assim, aqui é energia negativa, entendeu? É o polo negativo da pilha. Aqui a Sim. energia é negativa. Então a tendência dela é loucamente vir para onde a energia é menor. Ok. Então esse é o estopim que faz ela ir para lá. Beleza? É por causa do processo de que os corpos querem ir para a região de menor energia. Então elas estão na região de maior energia, querem vir para cá, menor energia. Beleza? Beleza. Você pode pensar, professor, mas pô, aqui é zero, né? Ela foi mesmo assim? É, mas assim, a questão de ser zero ali é uma questão convencional. Você poderia definir que o zero é aqui. H0 é aqui. Então o zero também seria aqui. E aqui seria negativo, sei lá, menos 10. Aí é menor, ele vai tender Ele vai querer ir pro para lá do mesmo menor. jeito. Ok. A ideia é essa, ok? Daí o que faz aqui ser positivo ou negativo de um lado para o outro? Bem, o que faz é a energia química ali da pilha, outra conversa, né? Mas o que importa, fisicamente falando, é
essa tendência dos objetos irem para a região de menor energia, beleza? Então é isso. Beleza. Resposta C. Qualquer dúvida é só falar, beleza? Beleza. Mas isso aí um português não vai falar pra você não. Fazer essas analogias aí, eles não curtem muito. Eles vão explicar toda a teoria lá e você é capaz de ficar viajando porque não vai resolver. Vamos para a próxima. 4. Você tá no primeiro ano do médio, cara? Quer dizer, do secundário? Tô 10º, né? Isso. Estranho cobrarem isso já no 10º. Isso no Brasil é assunto de terceiro ano. Então o aluno já viu muita coisa de energia mecânica, né? Energia térmica também, no segundo ano do secundário do Brasil. Aqui eles colocam tudo junto assim, o aluno fica meio Eu perdido mesmo. comecei a dar energia só agora, só. Pois é. Normal de se sentir perdido mesmo. Anyways. 4.1. O que traduz a relação entre as tensões entre a tensão elétrica nos terminais 4, de um né? A gente gerador? tá falando dessa do gráfico. Sim, não, sim, só que tem 4.1 do outro lado Ah, da é? página. O 4.1, a primeira pergunta é: o que traduz a relação entre a tensão elétrica nos terminais de um gerador com resistência interna nula, gerador ideal e a corrente elétrica que circula no circuito elétrico? O que traduz a relação entre a tensão elétrica nos terminais, ou seja, a relação entre a tensão elétrica, o mais e menos ali, né? Com resistência interna nula, ou seja, a gente está supondo uma pilha que não tem resistência interna, não vai ter perdas internas. E a corrente elétrica que circula no circuito elétrico. Tá, ele quer o gráfico que traduz isso que ele está falando? Eu acho que é isso. Qual é o gráfico que relaciona essas coisas? Veja que os gráficos são de diferença de potencial por corrente, né? Uhum. Bem, eu não sei se o professor já começou a falar de equações para você, mas a equação mais importante desse assunto é URI. Sim, sim. Já dei. Maravilha. Então, a URI é uma equação que diz que a diferença de potencial, que é o U, não é mesmo? Ele Aham, está associado linearmente com o I, uma vez que a resistência é constante. Certo? certo. Curiosamente, né? Ele tá. Apesar de ele estar falando ali resistência interna nula, daí tu pensa assim, ah, mas o resistor então vai ser igual a zero. Bem, tudo bem. Para a pilha, sim. Para a pilha, o gerador, vocês chamam de Uhum. pilhão aqui, né? Vai ser zero. Mas para o circuito não, né? E o que ele está te perguntando é pro circuito. Como é que vai ficar o gráfico no circuito, do circuito, né? E aí, qual desses gráficos aí você acha que é o gráfico que descreve a relação entre diferença de potencial e corrente no circuito elétrico? Tá, ok. Vamos lembrar que esse I não está ao quadrado, esse I não está dentro de uma raiz, coisas assim, né? Tem a ver com matemática mais do que qualquer coisa aqui. B, talvez, por ser nulo. Não, não. Se fosse nulo, não teria nem gráfico, seria zero, né? Vamos lá. Esse I varia linearmente. Então, isso aqui poderia ser tipo uma fórmula afim da linha, equação da linha. Uhum. AX mais B. Só que o teu B é zero. O X faz o papel, o I faz o papel do X, o U faz o papel do Y. E o A faz o papel do R. O A é o declive, né? Sim, então. Não, tô Então, perdido nessa. mas você não estudou a equação da reta em matemática? Não, eu estudei, só que. Então, mano, isso aí é uma equação de reta. Qual dessas Certo. retas ali descreve essa equação de reta? Pense que o y, ou Então, melhor, B. o y é sempre positivo, o I, desculpa, a corrente é sempre positiva, o resistor tem resistência positiva, Você falou então que B era zero, certo? o B é zero, exatamente. Porque se não tiver Mas. corrente, não tem diferença de potencial, não tem circuito, né? Então, 4.1 B? Não?
Reta. Reta crescente, C. C. Porque não é uma reta que passa no zero e é crescente? Não é o que a gente espera de uma equação da reta? Isso aqui não é, isso aqui é constante. A gente não vai ter um circuito constante aqui. Ok. C. Se a corrente sobe, a chance de potencial sobe. Tá bom. Bem, é a minha interpretação, né? A equação URI te dá um gráfico desse. Quanto mais a corrente sobe, mais a diferença de potencial sobe. Ok? Ok. Porém, se a gente estiver falando de aí, sei lá, talvez isso esteja certo. Se a gente estiver falando de uma resistência fixa, uma corrente fixa, uma diferença de potencial fixa, tudo fixo, ele não deixou isso claro no enunciado, certo? Mas se ele Não estiver é. falando de uma situação como essa, então a tua resposta B estaria certa, beleza? Beleza. Agora, se tu quiser Depende da descrever a interpretação, né? URI, a fórmula é essa. Tá bem. O que traduz a relação entre a tensão elétrica nos terminais do gerador de resistência interna não nula e a corrente elétrica? Porra, mas é a mesma pergunta, ou eu tô maluco? Não, aqui é não nula. Entendi. Que traduz a relação a ser não nula, então agora. Agora vamos dizer assim, então para tu vencer a resistência, porque não é nula, né? Então vai Não é ter uma não. resistência interna. Então você vai precisar de um pouco mais de corrente para vencer a resistência interna. Mas o resto é tudo igual. Então qual gráfico descreve isso que eu acabei de falar? Resto tudo igual, só que vai ter que ter um pouquinho mais de corrente inicial. Ah, E aí? Ah, não, né? Ah, tu tem um decrescimento ali. A gente ainda tá querendo o crescimento, sacou? tá. Só que não. Ah, não nula. D. Exatamente. Então, aqui é D. Bem, tem que ver com o teu professor aqui. O enunciado tá muito estranho, mas eu acho que é isso. O que traduz a relação entre a tensão elétrica nos terminais de uma resistência ohmica, temperatura constante, e a corrente elétrica I? Eu acho que é C de novo aqui. Deixa eu ver. O que traduz a relação entre tensão elétrica nos terminais de resistência ohmica e a corrente elétrica? Por que seria C? Bem, ele está falando de resistência ohmica, corrente elétrica que percorre. Ele está falando de novo da lei de Ohm. Isso aqui, a URI, é a lei de Ohm, ok? Aham, sim. Então aqui ele Eu está te sei. pedindo a equação da lei de Ohm, basicamente, como que vai ficar o gráfico da lei de Ohm. Pelo que eu entendi, é isso que o enunciado está pedindo. Mas é aquela história, né? Esse enunciado aí ficou meio largado, né? Vamos dizer assim. Não entendi muito bem o que ele quis dizer, mas eu acho que é isso, tá? Então, vamos lá. Mas pode ser que seja B aqui, né? Porque pode ser que ele esteja supondo tudo constante. Não sei, cara, sinceramente. Só tem que saber que essa aqui não vai ser, pra nada. Eu tiro a dúvida com a minha professora depois e. Tenta perguntar pra ela exatamente, porque esses enunciados aqui estão muito estranhos. Mas de modo geral, essa C aqui é o gráfico da equação da lei de Ohm, ok? Ok. E a D vai ser quando tem uma resistência interna, porque tu vai precisar de uma energiazinha inicial para ela começar a funcionar. Ela não vai funcionar pela inércia, precisa de uma energia inicial ali. Uhum. Tá, então vamos para a próxima. A próxima aqui é 5. Uhum. Pô, tá chamando de pilha aqui. Um lixo perto da minha casa escrito pilhão. Não, pilhão é o nome, se não me engano, né? Posso estar errado, mas se não me engano é o nome do contentor onde coloca as pilhas, é o pilhão. Ah. Pode crer. E aí, como é que faz essa? Corrente elétrica no circuito, no valor da resistência. Tá, primeiro deixa eu fazer aqui, deixa eu colocar os dados. Boa. Cara, eu preciso muito ir no banheiro, tá? Me dá um Pode ir. instantinho. Show, valeu. Santa Matriz, atividade.
0,0 ohms. E resistência igual a 98 ohms. Motriz, resistência e resistividade. Resistividade é o nome MCR. Resistência interna. Resistência interna. Então fica leitura gráfica. Diferença de variação. E aí, senhor, alguma coisa feita? Fiz um 5.1 aqui. Fez a 5.1? Fiz. Quanto é que deu? Deu 0,060 amperes. Perfeito. Somou as resistênciazinhas, fez a divisão, achou a corrente em ampere, isso aí. A diferença de potencial elétrico nos terminais do gerador no circuito fechado. E aí? Então, aqui no meu manual dão como fazer isso, que vai ser. Calma. A tensão elétrica, né? A diferença de potencial é U igual a força eletromotriz menos RI. Tá certo isso? Certo? Então,
Com base nisso, a gente vai fazer U igual 6,0 menos R. Menos R vezes. Ok. Menos 2,0 vezes 0,060 amperes. Que é igual a 5,88. 5,88. 38 volts, Será que dá pra. Não. Não dá. Tá, 5,88. Boa. Só qual que é a unidade? Volts. Estamos falando de diferença de potencial? Sim, perfeito. Isso mesmo. Muito bem. Vamos para 6, então. Indica as informações verdadeiras. Imaginemos que uma pilha de 9 volts estamos referindo a sua força eletromotriz. Verdadeiro? Certo? Uhum. A unidade de força eletromotriz do Sistema Internacional de Unidades é ohm. Não. Falso. É volts, né? Sim. Se bem que, vamos aos poucos, né? Quando dizemos que uma pilha de 9 volts, estamos a nos referir à sua força eletromotriz. Bem, o que é força eletromotriz? É um processo físico ali, né? É uma espécie de medida de energia que estará sendo fornecida aos elétrons, aos portadores de carga, para o seu movimento. Então, tudo bem, a unidade do problema é volts, mas a gente pode sim associar esse 9 volts à força eletromotriz. Por que não? Força eletromotriz, diferente de potencial, de modo geral é a mesma coisa, ok? Então, resposta verdadeira. Tá. A unidade é volt, mas isso não tem nada a ver com o elemento físico. Por exemplo, força, a unidade é Newton, mas tudo bem, é força. Força é medida em Newton. Força eletromotriz é medida em volt, ok? Ok. Então tem mais a ver com. Não, eu tava. Agora eu entendi. Eu tava falando da B, eu não tava falando da A ainda. Tá. A unidade de força eletromotriz do Sistema Internacional de Unidades é o ohm. Ah, Isso aí é falso, de fato é é volts fácil, a resposta. eu falo sim. Isso, e a C? A força eletromotriz de um gerador é a energia que o gerador transfere por unidade de tempo. Foda-se. Então, a força eletromotriz do gerador é a energia que o gerador transfere por unidade de tempo. Não é tipo a força eletromotriz do gerador é a energia que o gerador transforma em energia elétrica E aí, o que você me diz? por unidade de Eu estava te carga? explicando agora há pouco o que é a força eletromotriz, assim, com poucas palavras, fisicamente falando, né? Mas por Não, então, unidade de tempo? não é por unidade de tempo, é falso, mas é por força eletromotriz de um gerador. Bem, tu tem que entender o que é volt, né? Volt, que é a unidade da força eletromotriz, pode te ajudar a entender, né, o que significa. Bem, o que é volt, né? Ele está falando sobre energia e tempo. A gente pode pensar volt pelo ponto de vista da energia, né? Uhum. E aí? Se tu olhares lá no livro o que é volt, lá você vai ver que é joule por coulomb. Não por tempo, mas por coulomb, ok? Então, o volt significa a quantidade de energia que é dado para cada coulomb de carga elétrica que passa no teu circuito, sacou?
Uhum. Portanto, por exemplo, numa pilha de 5 volts, cada coulomb de carga elétrica que está passando ali no circuitinho do brinquedo vai receber 5 joules de energia. Ok? Portanto, essa afirmação é falsa. Ok. Não tem a ver Tá. com o tempo. Energia por tempo é potência, cara. É uma das Potência. grandezas físicas mais importantes que tem. Falou de energia por tempo, tá falando de potência. Então, tu já poderia excluir isso aí definitivamente, porque tu não tá falando de potência, tá falando de força eletromotriz. Sim. Beleza. E a D? A força eletromotriz do gerador é igual à diferença de potencial dos seus terminais em circuito aberto. Opa. Força Circuito eletromotriz do aberto? gerador. Que legal Força essa pergunta. do Mas dê gerador. uma pensada. A força eletromotriz de um gerador é igual à diferença de potencial nos seus terminais em circuito aberto. Eu não sei, velho. Essa D aqui, força eletromotriz do gerador é igual à diferença de potencial. Vamos lá. A força eletromotriz de um gerador é igual à diferença de potencial dos seus terminais de circuito aberto. Bem, estamos falando ali basicamente da pilha sem o circuito. Só da pilha mesmo. Uma pilha sem circuito. Força É. eletromotriz do gerador é igual à diferença de potencial nos terminais do O circuito circuito aberto. aberto seria você pensar na pilha sem o circuito de fato, né? Certo? Certo. Então, é verdadeiro. Verdadeiro, né? Quando ele fala assim, esse gerador tem força eletromotriz de 12 volts. Quando ele fala isso, ele não está te mostrando o resto do circuito, sacou? Então é uma Aham. característica do próprio gerador. Entendeu a ideia? Entendi. Boa, É. boa, boa. Cada gerador elétrico tem uma força eletromotriz característica. Verdadeiro também, né? Cada gerador elétrico tem uma força eletromotriz característica. Não sei, né? Os portugueses inventam umas palavras, às vezes, para dizer um contexto completamente diferente, mas eu diria que sim, né? Só que daí é bizarro, porque eu posso dizer assim, eu comprei uma pilha de 5 volts, tu também comprou a mesma pilha da mesma marca, também 5 volts, supostamente. É que não. Tá bom. Não Entendeu o tem que eu quis como. dizer? Não tem como a gente saber se tá passando 5 volts certinho, né, na pilha. A pilha, bem, exatamente, né? Isso praticamente possível. Tu vai ter ali várias casas de precisão, mas exatamente 5 volts não vai passar em nenhuma, né? Nenhuma vai ter exatamente a mesma força eletromotriz da outra, né? Uhum. Tá bem. Nossa, agora. Vamos pra próxima? Bora. Let's go, man. 7. Próxima é a 7. Determine o quê? 6.1. O circuito representado na figura é conhecido por um oscilador de corrente contínua ligado ao condutor puramente resistivo. Resistência é igual a 20 ohms. Em um perímetro que marca 200 miliamperes. Termine. As perguntas estão Diferença. na outra página, né? Então. Diferença de potencial elétrico nos terminais de gerador. Aqui os dados. Qual 20 ohms? 200 miliamperes. Esses 200 miliamperes, eu preciso passar para amperes? É bom, porque Bom, é a unidade do SI, né? tá. 0,200 amperes. Acho que saber a diferença de potencial. E transforme o igual Z. Bem, o igual a 20 vezes 0,200
200, né? Parece bom. Que vai dar igual a 4,0 volts. Certo? Uhum. Isso aí. Ok. A resistência interna do gerador, sabendo que a potência dissipada no gerador é 0,040 watts. Tá. Resistência interna, RI, né? Uhum. RI. Resistência do gerador, sabendo que a potência dissipada no gerador na PD igual a 0,040 watts. A gente quer saber, né? O PD. A gente quer saber o RI, né? Resistência interna. Você não tinha mostrado um que era P igual RI quadrado. R ao quadrado, exato. R Exatamente. e quadrado. Então, O problema é que, bem, qual é a corrente que passa ali, né? Tu pode estar pensando. é Daí verdade, eu é. vou te dar uma dica. Existem várias formas de tu adaptar essa equação que eu acabei de falar, P é igual a R quadrado, utilizando a lei de Ohm. Uma das formas é você dizer que P, né, substituindo a lei de Ohm ali, vai ficar o quadrado sobre R. Mas a gente já sabe a corrente já. Ah, beleza. Então é corrente. Mas A se tu gente quiser, pode pegou já a usar isso corrente, também. tá aqui, ó. É um amperímetro que marca 200 miliamperes, que fica 0,200 amperes. Uhum. Ok. Não, mas pode. Me fala esse método também aí, que. É que, de modo geral, às vezes tu não precisa ir lá fazer a conta, né? Para Uhum. encontrar, porque você pode usar direto essa fórmula. Fica mais rápido, né? P igual U ao quadrado. R. Tá bem. Vou fazer essas duas formas, então, só para ter aqui no meu caderno. Aham. 0,040 igual a R, que a gente não sabe, vezes I ao quadrado, 0,200 ao quadrado, então fica R igual a 0,040 dividido por 0,04. É isso aí. 0,04 R igual. Isso aqui não vai dar 1. 0,040 dividido por. Tá 1. 0 ohms. Dá 1 ohms, né? 1,0 ohms. Dá um? Dá 1. Bom. Resistências de bateria normalmente são baixas, tá bom? A resistência. Ah, de bateria são baixas. É. De pilhas, Ok. de geradores, de modo geral, são bem Uhum. baixinhas. Eles fazem o máximo para ter pouca resistência interna, porque resistência interna é perda, de certa forma. Justamente essa resistência interna que vai causar aquele aquecimento que a gente vê ocorrendo com geradores, com pilhas, coisas assim. A gente quer diminuir o máximo os aquecimentos. Uhum. Agora vou só passar aqui aquele que você me falou. 4,0 quadrado dividido por 20. Pô, mas tá bom. Mas na 7,2 a gente quer saber a resistência interna. Sim. Mas nesse cálculo que você botou aqui no quadro, né? Não tem a resistência interna. P igual U quadrado sobre R? É. Porque, tipo assim, Se R, se eu for substituir todos, eu não fico sem incógnita nenhuma. Eu fico com. Eu sei P, eu sei U e eu sei R. bem, você sabe o P do gerador. Sim. Que é Você sabe o U do 0,040 gerador? watts. Qual que é o U do gerador? O U é 4,0, que foi o que a gente. 4,0 volts que a gente fez agora na 7,1. 4 volts, perfeito. Daí você vai encontrar o Rzinho do
O R também a gente sabe que eles também dão Não, aqui na esse 7. R aqui não é o R do gerador. Esse R aqui é o R dessa resistência, não tem nada a ver com o gerador. Ah, ok. Com esse R aqui a gente não sabe. E a partir dele que a gente vai R. Calma. Então R igual a. Posso pra lá. 16 aqui. Fica 0,0. 0,40. Dividido por 16. Ah, não, mãe. Ué. 6. Ué, mano. Diga. Mas não deu 1. Como assim não deu 1? Não deu 1. Ó, eu faço P igual U ao quadrado dividido por E. Sim. Eu sei Então P, então 0,040, né? Igual o U que tu falou que era quanto? 0,040 é igual a 4 ao quadrado, que é 16, e R a gente não sabe. Isso, isola o R. Aí eu isolo o R, de fato, eu coloco ele no outro lado do. Coloco ele do outro lado. E eu passo. O 16 dividindo, vamos dizer assim, né? Eu passo 16 para dividir. Eu faço Não, na verdade 16, tu vai passar o 0,040 dividindo 16. Então vai ficar 16 dividido por 0,040. 0, 16, ok. Aí isso vai ficar 400. Essa resistência tá meio alta. Então, Mas não tá errado, né? não tá errado? Não, não tá errado. Se é isso que deu a conta, né? Não, mas não deveria dar 1 também, igual o Por quê? outro? Por que dá 1? De onde tu tirou que deveria obrigatoriamente dar 1? Então esse. Então, para que serve esse, então? Eu achava que esse cálculo e o P igual R I ao quadrado era para achar o mesmo resultado. Uma coisa é a resistência que está ali, 20 ohms. Outra coisa é a resistência que você está procurando natural da bateria, que foi isso que você Uhum. encontrou. 400. É isso. Então essa é a resistência natural da bateria? Sim. Ah, ok. Cara, deixa eu matar uma mosca aqui que tá me incomodando. Só um segundo. Pô, você matar essa desgraça? Voltei, não vou conseguir matar essa desgraça nunca. Agora é achar a força eletromotriz do gerador, né? Força eletromotriz Daí gerador. tu usa aquela equaçãozinha lá. O igual força eletromotriz menos RI. Certo? Sim. Então, força eletromotriz igual a. A gente sabe que é 4 menos R, que a gente sabe que agora é 1, vezes que é 0,200. Fica 0,0 Você é bom de menos. conta, hein, man? Faz as coisas tudo aí na maciota. Assim você vai longe, mano. Me explica direito esse negócio O que você quê? fez hoje. Tu faz uma espécie de curso técnico, é isso? É, Ou é coisa do secundário mesmo que eles fazem experimento? o quê? Ah, então, laboratorial. A gente tem aula laboratorial. A gente tem um manual específico que toda quarta-feira a gente não tem aula no local normal. A gente tem aula no laboratório. E geralmente, com sorte, tem uma semana que a gente faz uma aula laboratorial. E, ó, deixa eu pegar aqui para eu te falar o que a gente fez hoje. Hoje foi a primeira aula laboratorial de energia, que foi característica de uma pilha. O objetivo é determinar a característica de uma pilha a partir da sua curva característica. Então, a gente tem uma série de
Se você quiser, eu mando foto depois. A gente tem uma série de uma introdução, a gente tem um fundamento teórico da atividade, a gente tem umas questões pré-laboratoriais para a gente fazer, e a gente tem a atividade laboratorial em si, em que a gente faz o procedimento. A gente usa um amperímetro, um voltímetro, uma pilha de 9 volts, o fio de ligação e crocodilos, um interruptor e um reostato. O que a gente fez? A gente ligou tudo, ligava toda a bateria, e a partir do valor que dava no amperímetro, no voltímetro, a gente colocava no nosso caderno e a gente teve que fazer a partir disso, a gente conseguiu a conclusão que era a força eletromotriz, pelo menos da minha pilha, era de 6,9 volts, e a resistência interna do meu era menos 3,6 ohms. Aí sim, aí sim. Então, Pô, acho que massa demais, velho. Massa demais. só ver se essa 7.3 tá certo aqui. Força eletromotriz do gerador para mim deu 3,8. Aí, ó. Tá feito. Isso mesmo. Perfeito. Faz todo sentido do mundo essa força. Ok? Ok. Monstro. Semana que vem a gente volta, beleza? Traz mais dúvidas assim que a aula fica bem